Em nome de Jesus. Falar que eu amo a senhora é pouco, mas falar de Davi, logo a mensagem que eu vou trazer hoje, em cima, no texto em cima, o que a palavra diz para nós? O que está alinhado nos céus também está alinhado na terra. Isso para mim é mais confirmação. Irmãos, para mim é motivo de muita felicidade estar aqui com vocês hoje. Assim como eu mandei para vocês, para o Alex, na verdade, o vídeo. Essa aliança só vem se alimentando cada vez mais. E que felicidade poder trazer a palavra para vocês aqui hoje. Eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia em 1 Samuel 16, 10. E também nós vamos ler do 10 ao verso 13. Enquanto você não encontra, eu quero passar um testemunho para vocês da minha vida. E primeiro pedir oração em prol da minha vida também. Como vocês estão vendo, minha voz não está legal. Fui fazer uma perícia numa casa de um cliente, poeira, rinite atacou. O inimigo tentou me derrubar, mas eu estou aqui em nome de Jesus, né? Já fiz bom tratamento aí, estou toda hora inalando um remédio aí para melhorar, mas a vontade do Senhor prevalece em nossas vidas. Irmãos, o testemunho é o seguinte: dia 31 de dezembro de 2021, a virada, aconteceu algo extraordinário na minha vida. Como vocês podem ver, eu toco contrabaixo, não sou bom igual o Ronivon não, mas eu tento. E eu fui convidado a um amigo a estar louvando com ele na igreja dele lá em Recanto dos Sonhos. É próximo ali ao Governador Valadares, em frente a Piracanjuba, né? Para quem não conhece, basicamente. E lá é uma igreja batista também. Começa às 7, termina às 21. Lá na igreja ia começar às 10, eu falei assim, dá tempo. Eu não vou perder a minha prioridade, que é a minha igreja, onde eu estou membro, e vou fazer a obra. Beleza, ensaiei, fiz tudo certinho, ensaiei com a minha igreja. Eu acordei no dia 31 com alguma coisa diferente. Eu não tinha a mesma facilidade para me locomover. Eu comecei a travar as minhas costas. Eu tive que ir até o escritório e levar umas cubas para uma obra. Irmãos, por mais incrível que pareça, Deus me usou tanto que eu peguei a cadeira de rodinhas que tinha, fui colocando em cima e fui empurrando, porque eu não tinha condição de pegar e nem abaixar. E para pegar a última de baixo, era sentar na cadeira e levantar. Minhas costas travaram, eu não consegui fazer nada. Eu passei o ano de 2021, o final para 2022, literalmente prostrado na minha cama. Minha namorada, futura esposa, se Deus quiser, recebe aí minha filha. Ela cuidou de mim em todo momento. E se não fosse ela, não sei nem o que eu tinha arrumado. Porque, irmãos, para levantar, não tinha jeito para levantar. Não tinha como ser devagar, tinha que ser rápido, porque era de uma vez só, para parar e apoiar no guarda-roupa e ficar assim, espera aí que a vista empreteou. Não dá. Só que nesse dia, ela tinha ido ao centro e ela comprou um livrinho missionário, um livrinho onde faz devocionais diários durante 4 semanas. E para quem me conhece sabe que eu vou falar aqui a verdade. Eu odiava ler, eu não tinha prazer em ler. Para mim ler, eu falava assim, gente, eu dou moral porque é bonito, a pessoa fica culta, a pessoa fica com um vocabulário bonito, mas não é minha praia. E meu pai fez o contrário com a minha irmã. Meu pai incentivava, mas o segundo filho sempre tem umas regalias, né, gente? Então, assim, eu não fui o cara dos livros, eu fui o cara do computador. Então, problema técnico lá em casa, quem resolvia, tá, se vira. Então, a minha namorada, ela foi porta-voz do Senhor naquele dia para mim. Ela me deu esse livro de devocional e falou assim, se vira, comprei para nós, você vai ler. Eu falei assim, mas eu não gosto de ler. Não, mas não é tudo, é um devocional diário, é um pouquinho todo dia. Aí eu falei assim, tá bom. Só que como a prática não vinha de mim, eu não lia. E ela virou para mim e falou assim, eu comprei para você não ler? Eu falei assim, não, eu vou ler. Aí começou na segunda, eu fui para a terça e comecei na terça a segunda. Ou seja, um dia atrasado. Beleza. Acabou esse livro. Eu fui querendo outro, e outro, e outro, e outro. E em cima disso, pode parecer bobo para vocês, mas foi gerando algo diferente no meu coração. Foi gerando uma fome que nunca outrora vinha em mim. Uma fome que não era simplesmente de livro, não era simplesmente de falar com Deus, mas era uma fome de entender o que estava sendo proposto para mim naquele dia. Aí Deus abre as portas para mim. Nós temos um recurso maravilhoso que chama YouTube. Eu conheci o pastor Luciano Subirá através de lá.
E eu comecei a ver a ministração dele. Eu aconselho a todos vocês a assistirem, que chama O Preço da Maturidade. A tua vida muda a partir daquela ministração. Simplesmente muda. E se você não entendeu a mensagem, eu sinto de falar isso. Então eu começo a ter um prazer para ler. E a partir desse momento, as revelações do Senhor começam a vir constantes na minha vida. Falei com o pastor semana retrasada, né? Que foi quando vocês foram lá conosco, que eu finalizei por 2 vezes na semana, 2 vezes no mês, um jejum de 24 horas. Thales, você tá doido? Não. O Espírito Santo me impulsionou a fazer, me encorajou. E eu encorajo a cada um de vocês, façam. Não é difícil. Faça uma refeição, eu aconselho o almoço, e fica o resto do dia, e vira outro dia só na base da água. Gente, é maravilhoso. Chega um momento que a presença do Senhor te constrange de um jeito mais bobo e mais simples. E vindo essa semana, trabalhando, Deus ministra na minha vida assim, pastor: o problema de ser religioso é que você deixa de ter a oportunidade de chamar Deus de pai e de amigo. Como que eu vou chegar a um novo nível de intimidade se eu deixo isso de lado? Não dá para ir para frente. Mas sem mais delongas, quem já abriu, me ajude aí. A minha versão diz assim: assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Versículo 11. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Versículo 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo e belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito Santo do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos mais uma vez conversar com nosso Pai, conversar com nosso amigo. Senhor, a tua palavra foi lida. Deus, a tua presença aqui é sobrenatural, Deus. Eu tenho certeza que os céus estão em festa, porque nós também estamos, Jesus. Deus, que a palavra a qual for ministrada não seja o Thales, mas seja sim a vontade do Senhor. Seja o teu Espírito em minha vida que toma qualquer e todo espaço, porque eu dou legalidade ao Senhor fazer o que for agradável a ti, Jesus. E cada pessoa que está aqui neste momento receba uma semente. Essa semente possa ser cada vez mais cuidada pelo Senhor, pois o Senhor é o nosso jardineiro, Jesus. Pai, sinta-se à vontade em nosso meio. Nós queremos o Senhor aqui, Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, há um dialeto ou um ditado popular que fala que texto sem contexto não passa de pretexto. E eu quero trazer para vocês aqui a luz do porquê essa palavra. Um pouquinho para trás, no capítulo 15, vai nos dizer toda a história. E na minha Bíblia em questão, ela trabalha com títulos em cima de cada capítulo. E aqui para mim já começa: a desobediência de Saul e a sua rejeição. Grava isso para mim: a desobediência de Saul e a sua rejeição. No verso 2 nos diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. A palavra vai nos dizer mais à frente, no verso 4 e no verso 5, que Saul convoca os seus homens. Ele vai até Amaleque, e no verso 6 começa a desobediência de Saul. Observe comigo no que a Sagrada Escritura nos diz: e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e sai do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel. Quando subiram do Egito, assim os queneus se retiraram do reino, do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Ávila até chegar a Sur, que estava de frente do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. Olha o que diz além, versículo 9: e Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois,
os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia, e não quiseram, olha só, e não quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Então nós já podemos observar algumas coisas. A desobediência de Saul, ela já começa aí e se completa no verso 9, porque ele não extermina tudo que Deus mandou exterminar, ele não faz aquilo que Deus manda fazer, e quando isso acontece, o que a palavra nos diz? Saul será rejeitado. No verso 11, a palavra nos diz que Deus fala a Samuel: arrependo-me de ter havido constituído Saul rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então, em outras palavras, desobediência nos gera rejeição de Deus. Nós que estamos aqui, estamos desobedientes da palavra, desobedientes daquilo que Deus nos colocou a fazer, nós estamos sendo rejeitados. E não sei qual cargo você está sendo rejeitado, mas talvez é algo que você sempre sonhou, que você sempre batalhou, algo que você sempre falou assim: eu me vejo ali, eu tenho potencial, Deus já me deu a possibilidade, mas eu estou sendo rejeitado neste momento. No verso 14, a palavra nos diz: então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Ameleque os trouxeram, porque o povo os poupou. Vamos conversar aqui. O rei, o que um rei faz? Acima de todas as coisas, ele dá ordens, e se o povo não executa as ordens, o povo é executado. Especialmente naquela época, era muita ferro e fogo. Então, olha o que a palavra nos diz no verso 9: e Saul e o povo pouparam Agag. Saul e o povo. Vamos mudar aqui, vamos contextualizar. O povo salvou Agag. Se o povo salvou, Saul deixou. Porque se Saul deixou, ele não mataria o povo. E aí, pastor, a palavra começou a ser revelada. Porque me volta lá em Gênesis, quando Adão faz assim: a mulher que tu me destes. Por que, Thales? Deus só perguntou aonde você está, e ele simplesmente já acusa: a mulher que o Senhor me deu. Samuel está perguntando: por que eu estou ouvindo isso? Não, o povo que poupou, não fui eu. Simplesmente não fui eu, foi o povo. Antes mesmo dele tomar as consequências daquilo que ele fez e autorizou deixar ser feito, ele já começa a atribuir problemas a outros. E aí nós vamos entrar num outro contexto que é mentira, mas eu não quero entrar nisso. Eu quero manter aqui o que o Senhor colocou no meu coração. No verso 22, a palavra nos diz: porém disse Samuel: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que gordura de carneiros. Pastora, o que Deus está falando para nós aqui? Não adianta eu fazer nada disso aqui agora. Não adianta nós pularmos, falarmos em línguas, profetizarmos, falarmos coisas bonitas, usarmos aquilo que Deus nos deu para fazer, mas assim, eu não quero fazer porque eu estou na desobediência. Eu não consigo ir além, eu não consigo agradar o meu Deus porque eu estou em desobediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Deus tem mais gozo na minha alma e na sua alma quando nós obedecemos à vontade dele do que: não, Deus, eu não vou fazer nada, eis aqui o cordeiro. Ou melhor, como a gente faz: eis aqui a minha vida. Ele tem mais prazer em que você obedeça do que você falar: eis aqui a minha vida. Só que quando você faz os dois, aí tem um plus. Quando você coloca o sacrifício e fala: eu obedeço a tua vontade, aí acontece um pouquinho mais para frente. Mas vamos embora, marcha. A palavra nos diz em 1 Samuel 16: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem enviar-te até Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Eu quero contextualizar algumas coisas para vocês aqui. O chifre simplesmente era o meio de transporte daquele azeite, mas o azeite ele tem algo especial. Naquela época, o azeite significava presença do Espírito Santo. Então, a quem fosse ungido,
ali habitaria o Espírito Santo por aquele momento. Então, segura comigo. Chega Samuel até a casa de Jessé, no verso 6, e nos diz assim: sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe, e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê o rosto como o homem vê, o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o seu coração. Olha o que o Senhor está dizendo na sua vida aqui hoje. Filho, eu não sei o que as pessoas têm olhado para você. Eu não sei, às vezes, qual é o seu estereótipo. Ou melhor, eu não sei o seu jeito de se expressar, pastor, porque cada um é único. Que o que faz ter graça é isso. Se alguém está te julgando pela sua vestimenta, ou pela minha, que queria que eu estivesse de terno aqui hoje, me desculpa, mas o meu Deus não olha isso. Ele está olhando o meu coração. Ele está olhando aquilo que é a minha intimidade, aquilo onde só eu e Ele podemos sondar. E se bestar, Ele sonda melhor que eu ainda. Porque chega uma hora que eu falo assim: como é que você está, Thales? Sei lá. O que é sei lá, gente? Jovens, me ajuda aí. O que é responder sei lá? Literalmente, sabe o que eles fizeram para mim? Sei lá. Não tem resposta. Quando a pessoa fala sei lá, eu não sei sondar o meu coração neste momento. Ou então a pessoa fala assim, acontece muito comigo com a Ana: você, amor, como é que você está? Ah, amor, tô indo. Eu estou indo assim, tô na prova, tô capengando, mas assim, glória a Deus, tô indo, vambora. Bater no peito e vambora. A palavra vai nos dizendo que assim que passam os 7 filhos, Samuel pergunta a Jessé: não tem mais um? Não tem um, sei lá, um escondido que assim, está separado, vamos colocar assim, pastor, está separado. Ele está fazendo algo que para outros é pouco, para outros é muito, mas ele estava fazendo o que tinha que ser feito. Porque se ele não faz, eu tenho que fazer. E a palavra vai nos falar, lá em 1 Samuel, 11, que ele estava apacentando as suas ovelhas. Agora eu quero fazer um comparativo e eu preciso da ajuda de vocês. O que um pastor, e agora nós vamos colocar tanto como ovelhas como pastor de uma igreja, qual que é a função? Eu preciso da ajuda de vocês. Vamos lá. Apacentar. Mas o que? Cuidar. Zelar. Mais uma, vai. Proteger, orientar, guiar. Um parênteses então. Permita-me fazer uma analogia. Se pastor e rei guia, protege e cuida, qual que é a diferença entre um e outro? Nenhuma. Então os dois estão juntos, eles estão assemelhados. Talvez um poder aquisitivo muda, mas assim, poder aquisitivo é relativo. Ser rico para mim é uma coisa, rico para você é outra. Então é relatividade. Então, em outras palavras, Davi já estava sendo treinado, ele já estava sendo separado pelo Senhor. Thales, mas ovelha é um animal. Então você está chamando de animal, porque você também é ovelha. Nós também somos ovelha para o Senhor, pois Ele nos apacenta todos os dias. Então a gente entende que um rei é semelhantemente a um pastor. Então os cargos são parecidos. Talvez há uma diferença para um para outro, mas no geral bate um do lado do outro. A palavra vai nos dizer, verso 13: tomou Samuel o chifre do azeite, presença do Senhor, e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito Santo do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Acabou? Quem dera. Agora começa a ficar gostoso. Porque a palavra nos diz no verso 14: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, apossou-se um espírito maligno. E agora Davi entra na história de Saul, porque agora Saul não tem paz, e escuta falar que há um rapaz que toca harpa, e quando ele toca essa harpa, a paz vem a reinar. Essa aqui é uma mensagem para nós, somos instrumentistas. Cada nota entoada, cada som vindo do coração para o nosso Senhor pode curar e pode libertar qualquer pessoa presente aqui hoje. Então é por isso que nos é cobrado uma consagração cada dia mais,
por isso que é cobrado de nós sermos separados. Nós não podemos ser iguais a outras pessoas do mundo, nós temos que ser diferentes. Nós temos que ter uma postura diferente. Pulando agora para o verso 17, você vai entender o seguinte comigo agora. Acontece todo o processo de Golias. Aí você já escutou por diversas pregações que Golias foi necessário na vida de Davi. Eu não vou entrar em detalhe porque está correto, porque a partir daquele momento ele começa a fazer algo sobrenatural na vida dele. No verso 17, no capítulo 17, no verso 1, nos diz assim: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, com Éfes em Damim. Então começa todo o processo de acampamento. Chegam todos os filisteus para frente, Davi vai chamar de incircuncisos, e nós vamos entendendo tudo o que vai acontecendo daqui para frente. Neste meio termo, Davi era o filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamaram-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samã. Davi era o mais moço. Ser o mais moço é ser o mais novo, é ser o caçulinha, pastor. É ser aquele que o pai fala assim: você não vai nem relar o dedo na rua, porque você vai ser a princesa dos meus olhos. Você vai ser aquele literalmente separado. Você vai ser o escondido. A palavra nos diz no verso 15: Davi, porém, ia a Saul e o voltava para apacentar as ovelhas de seu pai. Mesmo tendo sido ungido a rei, mesmo tendo recebido o Espírito Santo do Senhor, nada o fazia parar de cumprir o que ele tinha para fazer. Thales, eu não entendi. Às vezes, pastor, o senhor, pela graça do Senhor, você recebe a mensagem que Deus quer passar para a igreja, e você chama um jovem aqui e fala assim: eis aqui um profeta. Você pregará para nações, você entregará tudo aquilo que Deus quer que você fale. Só que aquela pessoa, ela mexia no slide. Ela fala assim: eu não vou mexer mais, eu sou profeta da casa do Senhor. Pastor, não vou mexer mais, pastor, eu sou profeta, o Senhor profetizou na minha vida, o Senhor me ungiu. Acabei de falar que o azeite era a presença do Senhor, por que eu estou voltando para lá? Pastor, eu não vou voltar para lá. Só que aí, a gente que vai aprendendo com a vida, vai tomando uns tapas na orelha, vai escutando os mais velhos, vai dando ouvidos, aprende o seguinte: a chave para as grandes coisas estão nas pequenas coisas. Pastor, você não abre a porta da sua igreja que é grande com a chave grande, é com a chave pequena. A intimidade com Deus não é iniciada: Senhor, faça um holocausto, Senhor, eu estou fazendo isso, aquilo outro. Não, fechar sua porta do seu quarto, dobrar o joelho, ó. Mateus 6,6: buscar em teu Pai em secreto e Ele te recompensará em público. Eu estou até adiantando a mensagem, mas é isso. É buscar no secreto, no meu íntimo, quando ninguém está me vendo, para quando chegar a hora de eu ser profeta, a recompensa vir em público. Glória a Deus, vocês entenderam a mensagem? Então Davi não deixou de ser pastor de ovelhas. Ele foi consagrado sim. Ele já estava separado de novo. Ele já estava predestinado, ele já era o próximo. Porque a palavra fala, Deus falou assim: chega, eu não quero mais Saul aqui. Ele não pode mais cuidar do meu povo, ele não é digno mais, porque ele não me obedece. Porque para ele é melhor me oferecer um holocausto do que me sacrificar, do que me obedecer, na verdade, perdão. A palavra vai nos dizer mais à frente que Davi foi chamado pelo seu pai para levar mantimentos aos teus irmãos. No verso 17 fala: disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te para teus irmãos um éfa de trigo tostado e estes 10 pães, e corre e levas ao acampamento aos teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e os visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e tratarás uma prova de como passam.
O que Jessé estava querendo era um sinal de vida. Ele manda mantimentos, porque como pai ele se preocupa, da mesma forma como Deus faz conosco a todo momento. Ele vê que o tempo apertou, mas ele manda, porque nós podemos sim viver na providência do Senhor, e na verdade nós devemos viver na providência do Senhor, que é a parte mais sincera de viver o Evangelho, pastor. Porque vamos fazer uma análise aqui, vou dar uma parada, mas Eliseu, quando ele vai seguir juntamente com Elias, ele faz uma festa. Ele pega todos os seus bois, tudo aquilo que ele tem de valor, e fala, vamos festejar. Por quê, Thales? Me pergunta. Simplesmente, o que Eliseu estava querendo fazer é o seguinte: fica aqui para trás tudo aquilo que me prendia. Tudo que eu vou viver com o Senhor agora, seja na providência dele. Em outras palavras, há uma canção que fala assim: para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Palavra de vida eterna é o Senhor. Por que eu não teria para onde voltar? Porque eu já vendi tudo. Em outras palavras, fazer um churrasco, pastor, vender tudo aquilo que é seu bem, é falar para Deus assim: eu sou teu. Se o Senhor não mandar a providência, eu vou morrer. Mas não é do seu interesse que eu morra. Não é do seu interesse que eu passe fome. Mas é do seu interesse que eu pague o preço, que eu faça o jejum, que eu tenha uma intimidade contigo. E quando a gente faz isso, por mais que seja difícil, eu não estou querendo falar que isso é fácil, isso é dificílimo, há algo sobrenatural na nossa vida. Então quando a gente começa a viver assim, a gente faz. Há uma frase, até comentei com os meninos no secreto ontem: entreguei o controle para Deus. Aí meu vice-líder falou assim: mas você não entregou sem pilha. Aí eu falei assim: mas para Deus não tem diferença. Se Ele quiser dar um choquinho, funciona. Amém? Amém ou não amém? Tá bom. Mas o que significa não entregar as pilhas, pastor? Eu não estou me entregando por inteira. Eu estou falando que se o Senhor não der um choquinho, eu tenho minhas pilhas lá em casa, eu volto. Por que quem vai fazer alguma coisa comigo então? Fechamos, hein? Então Eliseu vendeu tudo, fez a festa para seguir a Jesus e viver na providência do Senhor. Glória a Deus por isso. Verso 20 de 1 Samuel 17. Davi, pois no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda. Eu tenho que parar aqui. Ele continuava a fazer aquilo que ele... Vamos voltar para o rapaz que é profeta. Ele ainda é o carinha do slide. Só que ele vai começar a agir como profeta. Ele não pode deixar a casa do Senhor de qualquer jeito. Então ele deixa alguém de guarda. Ele deixa alguém preparando para fazer o próximo. Em outras palavras, eu não posso exercer aquilo que Deus quer que eu faça se eu não deixei outro para fazer aquilo que eu fazia. Porque se eu não faço, outro vai ter que fazer. E quem vai fazer? O pastor? O pastor vai ter mais um compromisso, vai ter mais uma responsabilidade de fazer algo que talvez ele já deixou para mim fazer. Então, gente, atenção. Se eu vou passar para um próximo nível com Deus, eu tenho que deixar outro preparado para deixar um legado. Deixar um legado é fazer algo marcado, é escrever algo diferente, é deixar algo falado assim: por onde você passou, aqui está a minha referência. Eu saí daqui e aqui eu deixei alguém. Então Davi deixou com as suas ovelhas um guarda. Carregou-se e partiu com Jessé, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento. Quando já as tropas saíam para formar-se, era a ordem de batalha, e os gritos chamavam a peleja. Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando que o trouxeram os cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e chegou e perguntou a seus irmãos se estava bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que tinha subindo o exército dos filisteus, o duelista, cujo nome era Golias, filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi ouviu. Nós vamos dar um pequeno pulo para o versículo 25, que vai nos dizer assim: e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por uma mulher filha, e a casa de seu pai
será isenta de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aqueles homens que feriram a este filisteu e tirar afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? Este versículo é a chave da palavra de hoje. Eu quero trazer para você o seguinte: Davi não se conforma com uma pessoa afrontando o povo de Deus, porque ele sabe que há algo muito mais além. O versículo nos fala primeiro as recompensas. E quais são essas recompensas? Me ajudem aí. Qual foi a primeira recompensa que foi dita? Grandes riquezas, a filha do rei e o seu pai se isentará de impostos. Tá justo, né? Vamos pensar aqui. Eu vou ser rico, eu vou ter a filha do rei. Top, hein? Top. E ainda meu pai não vai pagar mais imposto em Israel. Para mim tá ótimo. Para mim tá ótimo. Eu não tenho do que reclamar, pastor. Mesmo se meu pai não fosse isento, eu pagava para ele. Eu sou rico agora. Ganhei um bônus ainda. Justo. Para mim é justo. Só que aí Davi pegou a chave do negócio. Ele fica olhando pro prêmio. Aí você fala assim: está errado. Errado por quê? Você também fica de olho no prêmio. Você está aqui na igreja, você quer salvação. Você está aqui na igreja, você quer intimidade com Deus. Você está aqui na igreja, você paga preço, você jejua, você sobe ao monte porque você quer ter algo diferente, porque você quer ter o seu nome escrito no livro da vida. Pois quando a trombeta soar, você não quer ficar, você quer subir. Então eu e você de Davi, e uma diferença há. Olhamos para o foco, que é o prêmio. Show. Só que Davi fala: quem é este incircunciso? Aí eu tive que pesquisar. Tales, incircunciso é quem não fez a circuncisão. Beleza, mas não é vago? Demais a conta. A palavra vai nos dizer o seguinte, em Gênesis 17:10, onde o Senhor faz Abrão se tornar Abraão. A partir daquele momento onde se acrescenta uma letra a mais, não é mais só um ser humano, é pai de multidões. Só que para ter algo diferente, Deus fala assim: eu quero uma marca. Porque não pode ser qualquer um que vai ser da sua descendência. Quem for da sua descendência tem que ser marcado. Em outras palavras, a marca da promessa. Mas beleza. Naquele tempo, Deus pediu a Abraão que no 8º dia todo bebê do sexo masculino fizesse a circuncisão. Mas aí você me pergunta o seguinte: beleza, a circuncisão é a aliança que Deus fez com o homem, e ela é no 8º dia e significa uma aliança com Deus, a passagem de Abrão para Abraão. Mas por que Davi o chama assim? Vamos contextualizar mais algumas coisas. Quando a gente fala de uma aliança, nós falamos de algo a mais com Deus. Para nós temos uma aliança divina, Laranjeiras com o Governador Valadares. A nossa igreja veio em peso aqui hoje, como vocês fizeram bonito conosco semana retrasada. Isso é uma aliança. Uma igreja que não tem uma aliança ia falar assim: vai no ministério que vai cantar e mandou um abraço. Está errado? Não está. Mas eu falar com você que eu tenho uma aliança é algo diferente. É algo que eu me comprometo. É algo que vai além, pastor. É algo que quando os seus instrumentistas chegaram na igreja a última vez, eu virei para a Ana, eu virei para ela e falei assim: eu não estou nem feliz que eles vieram para tocar. Eu estou feliz com o olhar que cada um me deu de amor. E falou comigo assim: que bom que você está aqui. Maior prazer de ter essa aliança com vocês é o amor que há entre nós. E desde já agradeço a Deus por isso, por ter os pastores que estão alinhados juntamente com o plano de Deus e nos deu a oportunidade de estar aqui hoje. Mas a circuncisão, ela é algo no órgão genital masculino, Thales. Como é que uma outra pessoa vai saber? Não é para outra pessoa saber, é para Deus saber. A intimidade é sua e com Deus, é guardado, é dentro de você, é que é para você saber. Eu sou circuncidado, eu tenho aliança com Deus. Não é para outra pessoa saber. É por isso que é um local tão específico, tão íntimo, pastor, que é para saber que você é. E se eu não for estiver do seu lado, você não tem que saber. Mas você é separado. Quando Davi então entende que ele está sendo afrontado por um incircunciso, ele fala assim: quem é esse para fazer alguma coisa contra nós? O Deus de Israel me provém a vitória.
Ele já está falando comigo: por que você está aceitando essa afronta? Eu sou maior que qualquer gigante na tua vida. Eu não vou aceitar essa afronta. Mas Davi já estava possuído pelo Espírito Santo. Então, em outras palavras, talvez não era nem Davi, mas era o Espírito gritando: eu não aceito isso com o meu povo. Vocês foram marcados, vocês têm a marca da promessa na minha vida. Eu marquei vocês para ser uma geração eleita. Eu marquei vocês para ser algo diferente do comum. Não é para ser sofrido, é para vocês levantarem, bater no peito e falar: eu sou circuncidado, eu tenho a marca da promessa, eu tenho a aliança do Deus vivo sobre a minha vida. E quando Davi entende isso, ele já fala ao rei: ei, eu vou lutar por Israel. Só que aí Deus me deu uma nova revelação. A verdade para quem não é liberto é igual um tapa na cara. Por quê? Deixa eu explicar agora. Quando Davi se apresenta ao rei e fala: eu vou lutar, o rei falou assim: ele não ganha. Olha o menino, fraco, o mais moço. O mais moço, o que ele vai fazer? Para tirar do peso da minha consciência, coloca a minha armadura nele. Só que tem um problema. Quando você vai fazer alguma coisa para Deus com as ferramentas que não são suas, você trava, porque não é feito sob medida. Há um filme que eu e meu pai gostamos muito de assistir, que chama Coração de Cavaleiro. Se vocês não viram, assistam. O filme é maravilhoso. É um jovem plebeu que ele era escudeiro de um cavaleiro, naquelas lutas de, como se fossem aquelas varas que os cavalos correm contra si e esbarram, e ele é admirado por isso. Só que o cavaleiro a qual ele representava morreu, e ele falou: eu posso. E ele se vestiu, ele se passou por aquele cavaleiro. Final da história, descobrem que ele não é, só que e ele começa a ser, não apedrejado, mas não com pedras, é com frutas. Então entendam o que eu quis dizer. E quando acontece isso, um outro Sir, que ele teve a misericórdia de duelar contra ele, porque outros se foram covardes e não duelaram, foi até o seu resgate e falou: você tem linhagem real, você tem algo diferente. Em outras palavras, ele estava fazendo uma aliança com ele, falando: você não é para estar aqui sendo alvo de frutas, você era para estar lá guerreando. E quando ele faz isso, ele recebeu uma armadura e ele vence o rival no filme. E o rival tinha uma frase, só que aquela frase só servia contra ele, porque a armadura não era dele. Só que a partir do momento que ele derrota o rival, todos os seus amigos viram e falam: você foi pesado, você foi medido e você foi considerado insuficiente. Thales, como assim? O que é feito para você é feito para você, não é para outra pessoa usar. O meu dom foi Deus que me deu. Se outra pessoa tentar copiar, vai dar ruim, não vai ser certo, vai ser desconfortável, não vai ser fluido, pastor. Então Davi entende que a armadura não é para ele, e que eu vou afirmar para vocês aqui: se ele usasse a armadura, ele ia perder a guerra, porque ele não ia ter como se locomover. Então ele tem o entendimento e fala: não vou usar a sua armadura, cessa essa armadura, tira de mim. Porque até mesmo a cada batalha a armadura era ajustada novamente ao rei. E se ele é o mais moço, ele não tinha capacidade de ter a força necessária para conduzir. Então acontece isso. Davi vai ao rio, pega 5 pedras lisas, coloca na sua bolsa e vai à guerra. E quando a palavra nos diz, no verso 40 nos fala: tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia saber no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Neste meio tempo, Saul já tentou falar assim: você não consegue, não adianta você ir, com a minha armadura você tem até mais chance, mas assim, com essa vestimenta e só com uma pedra e para rodar, não vai dar. E assim, aos olhos humanos, pastor, tá valendo, não vou negar, tá valendo. Só que tem algo aí. Não era só Davi, tinha a presença do Espírito. Então, no verso 45, a palavra nos diz: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada
e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei a ti, e a tua cabeça eu entregarei aos cadáveres do arraial dos filisteus, darei hoje. Mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Não foi Davi que afrontou Golias, pastor? Foi o Espírito. Foi ele que se apossou de Davi desde o momento onde o azeite foi derramado nas suas vestes, foi derramado na sua cabeça, onde algo diferente começou a surgir naquele momento em Davi, onde ele entende que eu não posso aceitar essa afronta que estava vindo sobre o meu povo, porque ele foi um povo separado, ele foi um povo escolhido. A palavra nos diz, no verso 47, saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e deixando as suas fileiras, ocorreu o encontro com o filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu, e o filisteu na testa encravou-se a pedra. Ele caiu com o rosto na terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. Não havia espada na mão de Davi, porque ele não foi para matar com espada, ele não foi para vencer com simplesmente uma lâmina, ele foi vencer com aquilo que Deus deu em sua mão, com aquilo que Deus o preparou outrora para fazer. Ele foi preparado para fazer isso. Pelo que ocorreu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou, e a matou, cortando-lhe com a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Mais à frente, no verso 55, vai nos dizer: quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com os filisteus, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é este filho deste jovem Abner? Respondeu Abner: tão certo como tu vives, meu rei, não sei. Disse o rei: porventura, pois, de quem é este jovem? Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou para a presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça o filisteu. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: sou filho do teu servo Jessé belemita. Você não entendeu o que está acontecendo. Você não entendeu mesmo. Além de fazer tudo aquilo que era predestinado para ele fazer, além de ser um pastor e, como nós falamos, um rei, ele já tomava as providências como um rei, porque o rei é aquele que se coloca à frente numa guerra para vencer os inimigos. Enquanto Saul estava acovardado dentro da sua tenda: eu prometo à minha filha riquezas e que o pai de quem eu matar não terá que pagar mais impostos, o verdadeiro rei estava tomando a sua posição e falando: eu pelejarei contra ti, eu pelejarei para ti. E tudo isso acontece porque em Mateus 6,6 vai nos dizer: buscai o teu pai em secreto, feche a porta do teu quarto, e no momento certo, a palavra do Senhor nos diz que ele nos recompensará em público. Não é em secreto onde você o buscou, é onde você queria estar, é onde você batalhou para estar. Há algo sobrenatural na sua vida para acontecer. Há algo que não tem um simples entendimento para acontecer na sua vida, porque é algo sobrenatural. Só que há algo que me trouxe à tona, e eu perguntei a Deus: por que Davi foi o escolhido e não os seus irmãos? Tudo bem, nós já entendemos que sim, é pelo coração, e talvez isso já era um spoiler, que Davi seria um homem segundo o coração de Deus. Mas na verdade, o que testificou para mim era o seguinte: Davi tinha prioridade com Deus. Davi tinha algo diferente com Deus.
ele tinha algo que poderia acontecer o que acontecer, ele estaria dando a prioridade a Deus. Há algo sobrenatural em dar prioridade a Deus, pastor, porque quando você coloca Deus no centro da sua vida, a palavra nos fala que todas as coisas subsistem nele. E se ele não está no centro, como que as coisas vão existir? Não tem jeito. A palavra em Lucas vai nos dizer que quando Jesus dispersa os seus 12, ele chama mais, não recordo se é 70 ou se é 90, mas quando eles voltam, eles falam: estamos felizes porque fizemos milagres em teu nome. Os demônios não ficam, eles partem em retirada. E o que me trouxe atenção foi: há gozo, há alegria, há prazer, há algo sobrenatural em fazer aquilo que Deus quer que nós fazemos. E sabe o que é isso em outra palavra? Obediência. Obediência traz para nós a felicidade, completa e tira aquele vazio que há no nosso coração, pastor. Porque há algo que nós tentamos colocar, falando assim: eu vou colocar uma namorada na minha vida, eu vou colocar um carro na minha vida para eu cuidar, eu vou fazer o meu negócio. Mas não adianta, pastor, não adianta, pastora, não adianta, jovens. Há algo que há no nosso interior, há algo que tem que vir diretamente dos céus. É uma carência espiritual muito grande que nós temos vivido nesses últimos dias. E se eu sofro dessa carência, eu não sou digno de estar com outra pessoa e colocar outra pessoa no barco. Um jovem meu, em 2018 para 2019, uma moça se interessou muito nele. Só que ele estava acabando de voltar aos caminhos. A Aninha sabe quem eu estou falando. E ele fala assim, eu falo: cara, a menina é bonita, vocês formam um casal legal, vocês já estão praticamente tendo um casal. Por que você não concretiza isso? Por que você não firma uma aliança? Fala assim: Thales, a situação que eu estou e que ela está, nós dois vamos ser duas âncoras. Eu falei assim: caraca, velho, mas por quê? Você não está buscando esse Thales, mas não é o suficiente para mim no momento. Eu não estou pronto, eu não estou consolidado para ser um ponto de referência para outra pessoa. Nós temos que ser um ponto de referência para outra pessoa neste momento. Nós temos que dar prioridade a Deus acima de todas as coisas. Como eu falei com vocês, na virada do ano, além de fazer um extra, a minha prioridade era a minha igreja. Só que Deus colocou no meu coração, era tempo de eu descansar. Talvez ia acontecer alguma coisa comigo. E isso me trouxe à luz hoje. Eu falei com a Ana, enquanto nós estávamos aqui pela tarde, eu disse: amor, Deus me deu um livramento. Eu não sei o que. Porque da Piracanjuba até o Jardim Pérola é longe. E BR, gente, vai dando 6 horas, é um breu. Então seria algo perigoso. Então Deus estava me guardando. Eu estava priorizando a casa dele, porque eu estava com compromisso. A minha igreja não ia me ter com ausência. Se fosse ter com ausência, ia ter a outra do meu amigo. Eu falava: cara, me desculpa, mas a minha igreja é minha prioridade nesse momento. Mas nenhuma das duas foi a minha prioridade, porque foi a hora que o Senhor falou assim: descanse. A minha sogra está aqui, ela sabe. Ela foi no dia seguinte lá na minha casa, ela almoçou comigo. Eu não conseguia fazer nada. Eu estava travado. Talvez por estresse, talvez por correria, mas talvez pela permissão do Senhor na minha vida. E o que testifica para mim neste momento é isso: é que a prioridade que eu dava ao Senhor, Ele me recompensou com a sua prioridade. Ontem, o Mateus, um jovem abençoado lá da nossa igreja, ele levou a palavra no secreto e ele fala: gentileza gera gentileza. E em outras palavras, ele foi falando: o que você planta, você colhe. Nós temos que gerar, Thales. Ele foi falando a empatia novamente, de eu ter amor pelo próximo. Aí eu falo assim: pastor, mas se eu tenho amor pelo próximo, quem vai me amar? O próximo. Porque vira um círculo. Ontem nós estávamos aqui, umas 10 pessoas, Mateus. E eu fui falando assim: gente, só faço uma análise breve, no sentido horário. Se você ama o próximo, é um círculo vicioso. Cansei de ser amado pelo da minha direita, eu faço um anti-horário. Cansei do anti-horário e do horário, cruza. Não tem jeito. O amor vai acontecer. Porque nós somos igreja. Eu não sou igreja sozinho, pastor. Nós somos igreja. Nós somos feitos para viver em união, pastor. Nós somos feitos para dar prioridade a Deus. Há uma canção que a Clene sabe qual que é, que ela é uma canção maravilhosa para mim nesses últimos dias, que é de Samuel Messias, que chama Prioridade. Essa canção nos fala
que se eu tiver intimidade com Deus, não há o que temer, que Ele vai abrir porta, de preferência onde não tem nem parede, para mostrar que Ele é Deus na minha vida. E mais à frente, quando vai se findar o hino, é a parte que mais me emociona e que me fez colocar ele na mensagem. Ele fala assim: ninguém se assentará à mesa enquanto de glória eu não te honrar. É uma clara referência a Davi, porque ninguém se assentou à mesa enquanto ele não foi honrado com a presença do Espírito Santo naquele dia. Há algo sobrenatural do Senhor nas nossas vidas. E para encerrar, o tema da minha mensagem, e é o que eu pergunto para você aqui hoje: qual é o seu comportamento mediante o que Deus já entregou na sua vida? O que você tem sido enquanto Deus já entregou aquilo que é seu? Porque Ele te entregou, Ele fez você para entregar aquilo. Qual que é o seu comportamento? O que foi gerado no seu coração para ser entregue? Porque se você não sabe, o seu dom não é para você, é para os outros. É para edificar outras pessoas. É para abençoar outras pessoas, é para trazer cura, para trazer libertação. É para trazer algo sobrenatural. Eu falei para vocês o meu testemunho, né? Que foi gerando algo no meu coração. Desde quando eu tinha meus 8 anos, eu fui escalado para pregar a primeira vez num culto infantil. Eu lembro como se fosse hoje. Eu preguei sobre Davi também. E eu lembro que naquela época eu sempre fui muito tímido. Sempre fui muito tímido. E naquele momento eu lembro que a presença tomou tanto a minha vida, e pela vergonha também, eu não nego para vocês, eu comecei a chorar. Era uma criança. E dali em diante, querendo ou não, me foi gerado um pequeno trauma na minha vida. Então a vergonha foi tomando cada vez mais espaço na minha vida. Porém, em 2018, onde nasceu o culto no secreto da juventude, Osana nas alturas, eu falei a um amigo: cara, eu tenho uma palavra para levar que veio dos céus, só que eu não tenho coragem de falar. Ele falou assim: é isso? Eu falei assim: relaxa que eu te dou o pulo do gato. Ele vai, ele fala a palavra dele, assim: ó, o Thales tem a palavra para falar para vocês. Pensa na formiga: Pai do Senhor, gente, estou querendo trazer a palavra para vocês aqui. Aí é assim, tá. Vocês escutaram amém? Ah, amém. Não entendi nada, mas amém. Mas ali foi o pontapé. A gente pede a Deus a oportunidade. Na verdade, a gente pede a Deus a capacidade de vencer alguma coisa, mas na verdade Deus dá a oportunidade. Eu falei com a Ana, eu falei assim: amor, eu estou ansioso para trazer a palavra hoje, mas não é uma ansiedade de medo, é uma ansiedade de compartilhar o que Deus está trazendo na minha vida com vocês. E eu confesso para vocês que eu achei que esse microfone ia pesar, mas ele está mais leve com a pena. Eu confesso que quando eu desci, eu já estava leve, porque a atmosfera que estava aqui e transbordava para cá era sobrenatural. Só não sentiu quem não quis a presença do Senhor. Quando a pastora começa a falar Davi, eu falei assim: peraí, velho, tem algo muito certo nisso aqui, porque o que está alinhado no céu está alinhado na terra. Eu te convido hoje a ficar sobre os teus pés. Eu quero convidar os pastores. Eu quero falar com você algo aqui muito simples. Há poder no nome de Jesus. Há poder naquele que te chamou, que te convocou e te escolheu. Há poder naquele que fez a marca da promessa na sua vida. Há poder naquele que fez tudo aquilo que foi necessário para você chegar até aqui hoje. Eu quero que você feche os seus olhos, cubra a sua cabeça. Nós vamos estar orando. Eu quero chamar o pastor aqui à frente. Pode entregar a palavra. Eu quero orar para a vida de vocês. Deus, eis aqui os teus servos, Jesus. Pai, eu sou grato, pois a tua graça nos basta e ela estava aqui em abundância conosco. Deus, eu peço a Ti que o Senhor venha vivificar esta palavra, porque se o Senhor não vivificá-la, será somente um discurso, será somente, Deus, uma palestra, e nós não queremos isso. Nós queremos que a partir de hoje, que as sementes que foram lançadas no coração de cada filho seja germinada no poder que há no nome do Senhor, Pai. Deus, nós entregamos a Ti a vida de cada um que está aqui hoje, e que a partir de hoje eles sejam como Davi, que mesmo quando receber a Tua herança, a Tua promessa, eles ainda vão para o pasto cuidar das Suas ovelhas, e quando chegar a hora de deixar as Suas ovelhas, que eles coloquem outro preparado pelo Senhor. Deus, eu Te entrego a vida de cada um, em especial a minha vida, Pai. Agradeço por Senhor ter achado graça em mim mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Pode aplaudir o Senhor.